Meus queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa e pura paz esteja sobre a sua vida. Quero partilhar uma palavra e te convido a vir comigo. Antes de tudo, eu peço a vocês, me ajudem dando like, porque o like, o YouTube, projeta a mensagem para mais pessoas. Eu não estou pedindo elogio, não, de maneira nenhuma. O like é uma linguagem que o YouTube entende e projeta a mensagem para frente. Eu abri esse canal A Voz do Atalaia, senti de Deus abrir este canal e simplesmente só falar da pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou pregando através do YouTube, não sou melhor do que ninguém, mas eu estou me esforçando para compartilhar a palavra de Deus com quem gosta. Se você gosta da meditação da palavra de Deus, você é meu convidado, esteja comigo. Quero ler um pouco aqui, no livro de Mateus, capítulo 24. O sermão do Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 24. É o sermão profético. Olha o que diz. Livro de Mateus, capítulo 24. Pelo que entendo, eu quero explicar um pouco, pelo que eu compreendo, o começo da grande tribulação e o meio está aqui, no livro de Mateus, capítulo 24. E vejo que o arrebatamento está aqui dentro também, mas está de maneira camuflada, de maneira oculta. Eu quero meditar nesse sentido com vocês. Queridos irmãos, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal A Voz do Atalaia. E você que não é inscrito, se inscreva neste canal. Você tem total liberdade de compartilhar as mensagens pregadas no canal A Voz do Atalaia. Vamos espalhar coisas boas, porque o mundo está precisando da boa mensagem. E te convido a vir comigo, faça parte do canal A Voz do Atalaia. Aperte o sininho para receber as mensagens e diga nos comentários o que você acha das mensagens pregadas neste canal. Comente. Por favor, comente. Eu quero saber como que você recepciona a mensagem do canal A Voz do Atalaia. Mateus capítulo 24. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos em particular, para mostrar a estrutura do templo. Esse templo é o templo que Salomão tinha construído e Herodes tinha reformado. O templo era o orgulho do povo judeu. Eles se orgulhavam desse templo. Era a sétima maravilha do mundo da época. Os discípulos chamaram o Senhor Jesus para mostrar a beleza, a estrutura, a fortaleza desse templo. E Jesus Cristo então disse para eles: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Outro dia, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele em particular 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, André e João, e lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas em uma só. Quando serão estas coisas? Eles queriam saber quando que o templo iria ser derribado. Que sinal haveria sobre a vinda de Jesus Cristo, parousia, e sobre o fim do mundo? 3 coisas. Note que eles aqui estavam curiosos, querendo saber do Senhor Jesus os segredos futuros. Jesus então responde para eles e disse:
Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Note uma coisa, o Senhor Jesus aqui não estava falando para a igreja, ele estava falando a judeus. E ele disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Pelo que entendo, pelo que compreendo, esse é o tempo que nós estamos. Esse é o tempo que os judeus dessa época estão. Estamos em tempos difíceis, terremotos, tsunamis, vulcões, furacões, vendavais em vários lugares, chuvas desordenadas. E agora estamos no tempo de uma guerra. Uma guerra que está abatendo praticamente o mundo inteiro. Um homem está conseguindo desestabilizar quase que o mundo todo. O nome dele é Vladimir Putin. Já conseguiram anexar a Crimeia e agora estão derrotando a principal cidade da Ucrânia, a sua capital. E esta guerra não terminou, ela vai avançar. Acredito que é o começo da guerra de Ezequiel 38. Não é ainda o começo da terceira guerra, mas é o começo da guerra de Ezequiel 38. Porque a guerra de Ezequiel 38 vão se unir a Rússia, o Irã, a Turquia, a Síria, o Líbano, e irão atacar Israel. Só que na profecia, quando esses soldados estiverem no deserto de Israel, o próprio Deus abaterá os soldados dessas nações no deserto de Israel. Ezequiel 39 diz, leia lá, que os judeus terão um trabalho de 7 meses enterrando cadáveres. Os judeus usufruirão dos utensílios de guerra dessas nações durante 7 anos. Pelo que creio, é os 7 anos da grande tribulação. Mas vamos voltar aqui em Mateus 24. Olha o que diz. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Quanto à derrubada do templo, Jesus Cristo estava vivendo entre os judeus, trazendo o evangelho do reino para eles, e eles não foram muito obedientes. Uma minoria acreditou na mensagem do Senhor Jesus. A grande maioria rechaçaram, não quiseram, não obedeceram a mensagem, não acataram a mensagem do Senhor Jesus em sua primeira visitação. Jesus parece que frustrado com eles. Jesus chegou a dizer, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junto os pintinhos e não quiseste. A vossa cidade ficará deserta. Isso aconteceu 70 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Praticamente, isso aconteceu 36, 37 anos depois da morte de Jesus Cristo. O que eles fizeram com Cristo? Não aceitaram a sua mensagem? Não aceitaram a sua pessoa? Perseguiram? O mataram?
Quando o Senhor Jesus estava na presença do governador, ele disse: o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? E a multidão gritou: crucificam, crucificam. Ele lavou as suas mãos. Em uma certa ocasião, o governador disse: eu estou livre do sangue desse inocente. O povo, de uma forma em geral, disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A coisa mais terrível que eles falaram. Aí começou então a se aplacar o juízo sobre a vida deles. Houve perseguições anos antes. E no ano 70, depois de Cristo, o general romano entra na cidade exatamente em tempo de festa e matou muitas pessoas. Segundo a história, mais de 1 milhão de judeus perderam uma vida. Jesus Cristo já os tinha avisado. Está em Mateus 24:15. Olha o aviso do Senhor Jesus. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás. Ai das grávidas e das que amamentam. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque os judeus querem cumprir a lei. No sábado eles não podem andar mais de 800 metros. No inverno é muito frio, eles não têm coragem, força para fugir para muito longe. Eles estavam em uma época de festa e o general Tito com os seus soldados cercam a cidade e entram forçadamente na cidade. Soldados e mais soldados, parece que endemoniados, com sede de vingança, com sede de morte, mataram aos milhares de homens, mulheres e crianças. Aqueles que foram avisados fugiram. E tocaram fogo no templo, derrubaram o templo. Jesus Cristo tinha avisado eles: não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Muito ouro, muita prata, pedras preciosas. Eles derrubaram todo o templo e tocaram fogo para que o ouro e a prata se derretesse e eles pudessem garimpar. O ouro e a prata, a riqueza que estava no templo de Jerusalém foi roubado, saqueado pelos romanos. Aonde está esse ouro hoje? Está lá na Basílica de São Pedro. Olha o que vemos, é a profecia se cumprindo. Jesus Cristo disse que isso iria acontecer. E outra coisa, Jesus decepcionado com os judeus, porque o Senhor Jesus, Senhor de paz, de amor, de cordialidade, de poder, de respeitabilidade, mas eles não receberam. E Jesus Cristo também disse: eu vim em nome de meu Pai e não me receberam. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Hoje, os judeus hoje estão aguardando o Messias. Mas o Messias deles já veio há 2000 anos atrás. E eles, junto com os romanos, o mataram. Eles parecem que estão embebedados. Eles estão esperando, aguardando o Messias ainda. E o Messias deles está para chegar. E o Messias deles é o anticristo.
não é Cristo, é o anticristo. E quando o anticristo se apresentar lá, mais uma vez eles serão enganados. Olha o que Jesus disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E eles já foram enganados. Eles tinham como base a Torá, a Bíblia judaica. Alguém usado por Satanás colocou diante da Torá o Talmud. Hoje eles observam mais o Talmud. A maioria deles hoje são cabalistas. Foram enganados mais uma vez. A sua fé, a fé que está sobre eles lá, é uma fé morta. Porque a fé viva e preciosa, ela vem pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eles preferem ouvir o Talmud. Mais uma vez foram enganados. E agora estão aguardando o Messias deles. E eles serão mais uma vez enganados. A Bíblia é clara quando diz que Deus vai entregá-los. Não só eles, o mundo todo. Deus vai entregar o mundo de então e os judeus à operação do erro. Quanto à igreja do Senhor Jesus Cristo, ela já está avisada. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que está em toda a terra, ela está avisada e blindada. E quando eu estou falando de igreja de Jesus, eu não estou falando do meu ministério e nem do seu. Eu estou falando de seres humanos que pela fé aceitaram a Jesus Cristo e fazem parte da igreja que será arrebatada. Olha o que diz mais aqui. Capítulo 7. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Versículo 8. É exatamente no versículo 8 que creio que a igreja está aqui. Aliás, que o arrebatamento está aqui. Oculto, camuflado. Porque o princípio das dores não será para a igreja, não. Será para o povo judeu. O princípio das dores é para judeus e para o mundo todo. Não é para a igreja de Cristo. Para a igreja de Cristo está lá no livro de Romanos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou, nos libertou da lei do pecado e da morte. Quanto à igreja, Jesus já deixou dito para ela também no livro de João capítulo 14. Não se turbem o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E ele já foi. E se eu preparar, voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Jesus está nos céus dos céus, nos céus de glória, é para onde a igreja vai. Para Israel é a terra, para a igreja é os céus. Israel sempre sofreu por causa da desobediência. Mas por causa da promessa que Deus fez com Abraão, Deus vai resgatar Israel no final e vai colocar Israel, os judeus, por cabeça das nações e não por cauda. Lembra o que ele disse lá? Os mansos herdarão a terra. Esta palavra é para os judeus, não é para a igreja. Para a igreja é os céus. Para Israel é a terra. E para o mundo? E para os gentios é juízo. Porque Deus tem 3 povos neste mundo. Os judeus, a sua igreja
e os gentios. Todos os gentios que pela fé aceitam a Jesus Cristo passam a ser igreja. Todos os judeus que passam pela fé para Cristo passam a ser judeus, mas judeus messiânicos, que fazem parte da igreja também. Deus é fiel e justo, saberá tratar os três povos que estão sobre a terra. Ais e pragas já estão estabelecidos no livro do Apocalipse para o povo judeu e para o mundo todo, não para a igreja. Olha o que diz aqui. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Princípio de dores. No momento que a igreja for arrebatada, vai começar o sofrimento, o princípio de dor para o povo judeu. 7 anos de dor para o povo judeu e para o mundo todo. Será os piores 7 anos da história. Olha o que diz aqui no 9. Depois do versículo 9, aqui, já é depois do arrebatamento da igreja. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Isso aqui não é para a igreja, é para os judeus. Então vos hão de entregados para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso vai começar a acontecer, em especial depois de 3 anos e meio, quando o anticristo vai romper a aliança que fez para com os judeus e vai começar a persegui-lo e matá-los. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, traírem-se uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Mesmo depois do arrebatamento, esta praga vai acontecer. Porque falso profeta é como erva daninha, é praga. Hoje nós já estamos vendo isso. E esta praga está de maneira crescente. Talvez se não existisse dinheiro, não existiria essa praga também. Porque muitos se tornaram falsos por causa do dinheiro. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pelo que penso, iniquidade é na ótica sexual. Porque depois do arrebatamento, vai ter, de uma maneira crescente, a troca de valores. Homens amantes de si mesmo. Mulheres amantes de si mesmo. Homens se inflamando uns com os outros. Você está entendendo? Mulheres se inflamando uma com as outras. Isso vai ser de maneira crescente. Porque o mundo jaz no maligno. Vamos analisar uma coisa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Tudo isso aqui não é para a igreja, é para judeu. Permanecer até o fim será salvo. Aqueles que estiverem dentro da grande tribulação, rejeitando a marca da besta e se esforçando para se manter de pé diante de Deus, em meio a um mundo terrível. É claro que muitos serão mortos, mas muitos passarão de maneira terrível por esse mundo, sendo fiéis a Deus, negando a marca da besta, não aceitando a marca da besta, sendo fiel a Deus. A Bíblia diz que estes, olha o que está escrito para eles, aquele que permanecer até o fim será salvo. Eles vão passar para o milênio. Esse versículo, esta palavra não é para a igreja, é para o povo judeu e para o mundo de então.
Em especial aqueles que hoje estão sendo evangelizados, a vovó, o papai, o vovô, a mamãe, prega, 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 e eles não querem. Quando eles forem arrebatados, aí que vai cair a ficha. Meu pai estava certo, minha mãe estava certa, minha avó estava certa. Agora, o que eu tenho que fazer para me salvar é exatamente não aceitar a marca da besta. Eu quero parar para o vídeo não ficar muito longo. Mas já estamos avisados, olha aqui. Este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Evangelho do reino, não é evangelho da graça. Quando Jesus Cristo estava aqui, ele estava pregando o evangelho do reino ao povo judeu. O evangelho do reino messiânico. O evangelho da graça foi delegado, em especial para o apóstolo Paulo e para a igreja durante 2000 anos. Assim que a igreja for arrebatada, o evangelho do reino voltará a ser pregado. 2 testemunhas para Jerusalém, para Israel, 144 mil judeus solteiros que serão projetados para pregar em toda a terra. Haverá milhares e milhares e milhares e milhares de conversões nesta época. Deus não quer perder o ser humano. Quando encerrar o ministério das 144 mil, Deus vai levantar 3 anjos para pregar o evangelho também. Deus, em todo tempo, deu oportunidade aos seres humanos. No tempo em que estamos, é a maior oportunidade, é uma oportunidade graciosa para nós aceitarmos a Jesus e vivermos o evangelho do Senhor aqui na terra. Mas depois que a igreja for levada, Deus ainda usará 2 testemunhas, usará os 144 mil e usará ainda 3 anjos para pregar o evangelho. Deus é longânimo, misericordioso, afável. E Ele tem dado tempo ao ser humano para que o ser humano venha a se arrepender. Por isso é interessante, é importante, o melhor, dar credibilidade à pregação do Evangelho. Graça e paz da parte de Deus seja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe. Dê um like, nos ajude. Quanto mais você dá like nas mensagens, o YouTube projeta a mensagem para mais pessoas. Que Deus os abençoe.